De volta com o Morning Show nessa quinta-feira. Vamos tratar de um outro assunto que o Adriles vai adorar agora. Entrevista ao site Diário do Centro do Mundo, o ex-presidente Lula comentou a crise entre os Estados Unidos e o Irã e disse que o presidente Jair Bolsonaro é um lambe-botas de Donald Trump. Vini, vamos lá, hein? Vamos ter que falar sobre isso, né? Exatamente, Silvio Navarro. Durante todo esse momento aí, né, de tensão entre Estados Unidos e Irã, o ex-presidente Lula resolveu dar o seu palpite aí, dar o seu pitaco sobre a postura do Brasil em torno disso, né? E ele comentou nessa entrevista, Silvio, que o Brasil ele tem que ser um construtor de harmonia e de paz, como sempre fez durante a sua história. Ele disse que o Brasil sempre manteve ali uma política diplomática coerente e corajosa, e deu uma alfinetada nos Estados Unidos, que segundo ele sempre vive procurando confusão, porque gosta de mexer no quintal dos outros. Ele até fez uma brincadeira lá falando que gosta de mexer no quintal, num território bem distante deles, né, para não mexerem no território ali dos Estados Unidos, e que não há necessidade de se inventar terrorismo no Irã. Novamente, não há necessidade de se inventar terrorismo no Irã. Falas do presidente Lula. Ele relembrou uma passagem em 2010, quando ele, então presidente do Brasil, foi lá até o Irã negociar a questão lá das armas nucleares, né, o chamado Acordo de Teherã. Diz que Bolsonaro mentiu, né, ao dizer sobre o enriquecimento do urânio, né, durante uma live lá que o Bolsonaro fez. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E falou que o Trump está fazendo campanha eleitoral, né, para poder se reeleger, que esse já é um costume de presidentes americanos. Sempre um ano antes da eleição eles inventam uma guerra. Ele falou, não tinha arma nuclear nenhuma no Iraque, por exemplo, e os Estados Unidos acabou destruindo o país, e que o Bolsonaro não tem medido esforço para provar que é um lambe-botas dos Estados Unidos. Aí ele citou vários exemplos ali daquele encontro que o Bolsonaro teve com o Trump, que ficou exaltando, bateu continência também pro Trump, falou um pouco do filho lá do Eduardo Bolsonaro, quase virou, né, o embaixador dos Estados Unidos, e que ele acha muito grave essa subserviência, né? Ele mandou o Bolsonaro dar entrevista, dar explicação e parar de tuitar, parar de ser puxa-saco dos Estados Unidos. Lambe-botas do Trump, né? Ele é lambe-botas do Maduro, né? Do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez. E segue, Vini, segue. Outro ponto interessante dessa entrevista, Silvio, foi uma crítica que tem sido uma crítica recorrente do ex-presidente Lula durante as suas entrevistas. Ele já tinha falado disso também logo quando ele saiu da prisão lá em Curitiba, em um daqueles discursos que ele fez para os seus apoiadores, para os seus militantes, enfim, que é a crítica em torno da uberização, a tão chamada uberização, né? Ele falou que teve uma conversa aí recente com um motorista de Uber que falou para ele que gastava mais de R$ 1.600 ali para manter o carro em funcionamento, e em contrapartida tirava um pouco mais de R$ 1.000 ali para a renda dele. E ele acha que isso está sendo travestido de empreendedorismo. As pessoas acabam falando em empreendedorismo, que é uma palavra bonita, é uma palavra muito chique, é a finesse do capitalismo, e conseguiram criar na cabeça da sociedade que mesmo empobrecendo, você está progredindo. E ele disse que o Brasil está numa situação de renda aí negativa, que o Brasil está caindo nesse sentido. Os empregos que surgem são totalmente precarizados, e ele acha que a sociedade está vendo aí, está sendo obrigada a achar que é maravilhoso entregar pizza de bicicleta, entregar pizza de Uber, e não percebem que estão desempregando muita gente. Pô, Adriles, agora, o cara que de repente perdeu o emprego, esses aí são os desempregados da Dilma Rousseff, Exatamente. Esses são os desempregados dos anos do PT. Agora, qual é o problema? O cara tá lá, o cara tá trabalhando, coisa que o Lula nunca gostou de fazer. Qual é o problema nesse discurso elitista? É elitista, como você dizia aqui no intervalo do programa. Vou passar a bola pra você. É patética essa fala do Lula. É um princípio aristocrático, né? A gente vê o príncipe Harry querendo sair da mamata, querendo trabalhar, pelo menos por um fetiche. O Lula quer fazer o contrário. É impressionante que o fundador do Partido dos Trabalhadores
tenha um menosprezo, um desprezo por trabalhos que ele considera mais baixos. O que o Lula tem que perceber é que nem todo mundo, aliás, a grossa maioria das pessoas, não vai ser CEO, não vai ser grande empresário, não vai ser empreiteiro, como aqueles que enfiaram, chucharam dinheiro para que ele tivesse regalias, apartamentos ou sítios escusos, com dinheiro escuso do PT. Eventualmente, um trabalho de pizzaiolo, um trabalho de entregador de pizza, um trabalho de motorista de Uber é digno. Todo trabalho é digno. Todo trabalho tem a função de servir ao próximo. Todo trabalho tem a função de amor ao próximo. Até um poeta, um arquiteto se cansa, se entedia pelo princípio do seu trabalho, porque ele é exatamente, a natureza é exaustiva. Mas isso não retira a dignidade nem tanto de um escritor, ou de um poeta, ou de um político que faz bem o seu trabalho, como um entregador de pizza. Essa massa de desempregados, que eventualmente às vezes tinha um trabalho melhor, como você bem disse, Silvio, foi exatamente desempregada pela péssima e pavorosa gestão da senhora Dilma Rousseff, que eventualmente está retomando a dignidade de um trabalho, ainda que seja um trabalho não tão bem remunerado, mas que está retomando a dignidade de seu trabalho. O empreendedorismo, que o Lula também ataca no seu cerne, não é exatamente, mais uma vez, o de empreiteiros ou de empresários que se locupletam com o Estado. É o do sorveteiro, do padeiro, do pizzaiolo, que emprega o entregador de pizza, que fazem exatamente essa grande engenharia de um mercado de trabalho autossustentável, que não depende de um Estado corrupto, que não depende do Estado, que às vezes atrapalha o empreendedor, que faz o empreendedor pagar 3 vezes o valor de um trabalho de um entregador de pizza e que faz com que ele quebre e não empregue o entregador de pizza, que esse que é o sintoma de um Estado corrupto e ineficiente. Volto a dizer, o trabalho em qualquer medida e o trabalhador braçal, como o Lula tentou ser durante alguns anos, como foi torneiro mecânico, é um trabalho absolutamente digno. Foi isso que o fez ser eleito presidente da República, foi isso que o fez ser presidente do Partido dos Trabalhadores. São os trabalhadores mais humildes, operários, entregadores de pizza, que elegeram Lula. Pessoas que ele cospe na cara dizendo que o seu trabalho não tem a devida dignidade e devida legitimidade. E obviamente, né, Adriles, que a gente gostaria que esses trabalhos tivessem questões de segurança melhores, mais condições, mais direitos trabalhistas. Agora são trabalhos que surgem numa necessidade e num país que vive uma crise trabalhista enorme de 13 milhões de desempregados. Então, vai fazer o quê? E essa crise é movida por erros e erros, né, sucessórios aí de governos anteriores também, né, que fizeram que chegasse nessa situação. Então, esse trabalhador, ele é um trabalhador muito digno, muito honesto mesmo. Porque ele é mal informado. Eu conheço muita gente que dirige Uber que ganha muito bem, viu? Muito bem. Aí teria que fazer uma sondagem, né, uma pesquisa aí, mas eu não sei. Mas é um trabalho honesto, né? Claro, é isso que é o problema, é isso que é a questão.